Mais um servicinho aqui. Eu notei que essas luzes, esses LEDs, tanto aqui quanto no ar digital, ele fica dando uma piscadinha, uma oscilação. Mas não dá pra ver no vídeo, dá pra notar mais pessoalmente. E tudo leva a crer pelas medições que eu fiz, que é o alternador. Acho que aqui não tá dando pra ver muito. Deixa eu... Na filmagem não tá dando pra ver. Nem aqui. Mas eu noto que visualmente, sem câmera, ele dá tipo uma interferência. De qualquer forma, eu notei que o alternador ele tá medindo acima de 14,5. Então já é um indício que algo não está certo, né? Nesse caso, o que está acontecendo aqui é intermitente, ou seja, nem sempre tá. Eu percebi que é normalmente quando ligo o carro, mas nem todas as vezes. Só que quando acelera, para, por isso que acaba se tornando imperceptível. Então, quando liga, aí você começa a acelerar, ele já para. No vídeo não deu para mostrar muito, mas os sintomas é esse. Do lado de fora eu não percebi oscilação no farol. Já comecei a desmontar aqui. Protetor de cárter, é importante sempre dar uma analisada para ver se tem manchas de óleo. Aqui tá seco, então se tiver vazamento, não é nenhum vazamento que chega a gotejar. Então vamos lá. Tirei roda já. Aqui eu já tirei filtro de ar. Só desloquei o reservatório de expansão. Deixa eu acender a luz. Então, depois disso, tirei essa capa, tirei essa porca. A capa sai somente depois que tira a porca e esse parafuso. Aqui eu vou começar a tirar a correia de acessórios. Agora, antes de começar a mexer nesse parafuso e no de baixo para tirar o alternador. Então vamos lá. Aí agora eu vou tirar essa capa para tirar a correia de acessórios. Para afrouxar a correia de acessórios, tem que colocar uma chave 15 nesse ponto, nesse parafuso da polia. Forçar a chave no sentido anti-horário e colocar um pino aqui. Aqui é um prego que eu pus, mas tem que fazer isso, sentido anti-horário, e colocar um prego. Aí a correia ela afrouxa, que ela já sai. Então, como ele não era tão grosso o prego, aqui ainda ele não está tão frouxo, mas já sai. Se fosse um prego um pouquinho mais grosso, aqui ia estar mais destensionado, não ia ter tanta tensão. Aqui com uma mão acho que eu não vou conseguir, mas aqui já sai. Aí, aqui já deu pra ver, ó. Não tenho habilidade com uma mão só, então já vou ter que pausar o vídeo. Esse cabo aqui, exatamente esse,
vai lá pro o alternador quanto o motor de arranque, motor de partida. Então, por prevenção, eu sempre tiro ele, porque ali tem muita parte metálica e ali eu vou ter que soltar uma porca que segura o cabo do alternador. Então, por prevenção, eu tiro esse, porque a chave não corre o risco de repente eu tô tirando, a chave encosta em alguma parte metálica e fecha curto. E por prevenção, que aí pode vir a estragar algum componente. Só soltei e levantei já é o suficiente, não precisa mais que isso. Agora vamos tirar lá de baixo. Agora esse aqui, ó. Só tirar essa porca, tirar esse cabo, que aí vai dar, vou conseguir puxar esse cabo do alternador. Essa parte aqui de conexão, essa conexão é meio chatinha de tirar. Ele vai ter essa travinha aqui dentro, ó. Tem uma travinha. Então, teria que enfiar uma chave aqui, alguma coisa fino, para conseguir destravar. Aí enfiou, aí é só puxar. Então essa conexão aqui, esse conector é meio chatinho. Então olha lá, ó, que tem um furo aqui, ó, para encontrar para encaixar naquela travinha. Então tem que enfiar aqui algo e dar uma forçadinha para ele desencaixar. Que como vai estar ali, então é ruim por isso, por conta do acesso de você fazer isso. E sai por cima o alternador. Com o alternador fora, tem que tirar esses dois parafusos. É lógico, se o modelo for exatamente esse Valeo de 110 amperes. Provavelmente o modelo é esse aqui, ó. 220240 W0080/07, provavelmente seja esse. Provavelmente o número da Fiat, o código Fiat, deva ser esse que começa com 51. Então tirou esses dois parafusos, tirei o cabo, ou seja, com essa porca, né? Aí já dá acesso ao regulador de voltagem. Tira esses três parafusos e só puxar. Já dá acesso ao coletor e para uma inspeção visual das escovas. Porém, o que eu vou fazer aqui? Esse daqui é o original desse alternador. Só que uma vez eu fui trocar o rolamento dele e vi que a escova estava baixa, aí só que eu não achei para comprar essas escovas. O que eu fiz? Aí eu acabei trocando o regulador só por conta das escovas. Então o que eu vou fazer aqui? Como ele estava bom, eu vou reaproveitá-lo e vou colocar essas escovas nesse regulador. Ao menos vai servir para tirar teima, se o problema vai persistir ou não, sem custo algum. Até porque minha bateria, ela não é muito nova. Ela deve ter 3 a 4 anos. Só que eu tenho o testador de bateria e ele ainda não está condenado.
eu sei que se eu colocar uma bateria nova agora, eu acabo camuflando o problema. Por quê? A minha bateria que está no carro, ela está mais sensível, suscetível a problemas do que uma nova. Então eu posso colocar uma nova e aparentemente o problema resolver, mas eu não creio que seja a bateria não, pelos testes realizados. Então, como eu tenho uma peça usada que funcionava perfeitamente, eu vou fazer esse teste. Então, eu posso até colocar uma bateria nova por a minha ser mais velha, porém eu acredito que vai camuflar o problema. Se der certo lá, daqui a um tempo ele já vai apresentar de novo. Então eu vou partir para o princípio de que o regulador está com problema. Então aqui é o tirateima. Dei uma olhada aqui no coletor, no anel coletor. Tem um pequeno desgaste, mas ainda roda bastante. Então não vou nem mexer nele. Nem preencher e nem trocar. Só que o desgaste é só nesse anel. Nesse outro eu sinto ranhura, mas como esse tem também ranhura no meio, mas o meio desgastou mais, esse já não. Eu notei essa pequena folga. Vou abrir para ver. Como não mexo com frequência, não é minha área, né? Elétrica, autoelétrica, então acho que não deve ser normal não, mas vou abrir para ver. Uma vez eu troquei os rolamentos que estavam com barulho. Eu não me recordo de folga. Aqui eu tenho que soltar esses 3 fios. Tá estanhado. Então tenho que soltar eles. E depois esses 4 parafusos. O que tá com folga? Esse anel plástico aqui. Pelo que eu vi, ele chama anel de ajuste. É ele que tá com folga. Eu acredito que seja normal. Ele tem essa trava, então ele não rodou para desgastar. O rolamento entra justo nele. Mas é dele essa folga. Então acredito que seja normal. Posso estar enganado, mas essa tampinha que protege o anel, como é que é o nome? Anel coletor. A original, ela é bipartida lá dentro. Então ela tem daqueles 2 furos quadrados. E esse não, do outra marca. Esse seria mais fácil, é só encaixar aqui o coletor, depois vem e coloca a tampinha. Mas eu vou usar o original. Essa dica é para quem não tem de repente pega um modelo que é assim também. Então o que que eu fiz aqui? Eu fui montando por partes e o próprio parede da tampinha, ela tá segurando as escovas. Não deu para mostrar que eu tô sozinho, mas aqui já dá para ter uma ideia. Pode ver que a escova não aparece, porque eu fui montando em partes e segurando a escova. Quando eu montar aqui, agora eu vou armar as escovas, ó. Eu vou terminar de empurrar. Então eu tinha deixado um espacinho sem empurrar todo, para só armar agora, ó. Olha só. O que que aconteceu agora? As escovas, elas saíram para fora. Então
ela tá encostando no coletor agora. Olha lá o que aconteceu. Então eu deixei sem um pequeno espaço sem segurando para quando eu colocar, porque igual aqui eu não vou conseguir colocar. Ela armou. Então essa foi a intenção. E como que eu faço um teste para ver se tá encostando mesmo? Teste de continuidade nesses dois pontos. Igual agora, se eu fizer, ela não vai dar continuidade. Mas quando as escovinhas estiverem encostando no coletor, ela tem que dar continuidade aqui. Nesses dois pontos. Aparentemente, a oscilação parou com o regulador de tensão anterior. Mas aqui, pessoalmente, eu não tô vendo, não. Liguei o ar. Eu acho que vou acompanhar pra ver, mas aparentemente eu não vejo mais. Vou mostrar os testes que eu fiz. Os testes realizados são os convencionais, medindo o carro desligado e ligado. Só que o que normalmente eu faço aqui? Eu testo outro ponto de aterramento. Por exemplo, aqui deu 12,46. Aí eu pego no terminal, pego num ponto de massa da carroceria. E pode ver que não está mudando. Mesma coisa com o positivo. Pego em outro ponto. Pego lá no positivo. No positivo do alternador. Pior que eu tirei a capa aqui, eu não vou conseguir mais. Quer dizer, eu coloquei a capa. Deixa eu ver se eu consigo. Sem a capa dá. Aí eu peguei. Então, 12,46. Colocando aqui também. Aí já deu 12,45. Então, você vê que não tem perda. Quase nada. Provavelmente até a bateria já descarregou. E outro teste. Positivo com positivo. Olha lá, tá zerado. Ó. O que significa isso? Não tem perda de cabeamento no meio do caminho. Às vezes precisa de um reaperto. Ó. Vou pegar outro ponto aqui, ó, para provar que ó, tá dando 12,45. Pega no positivo. Positivo com positivo. O positivo do alternador com o positivo da bateria. Tá zero. Podia dar uma perdinha. Próximo de 20. Fazer a mesma coisa com negativo. Tá zero. Então tô num ponto de massa aqui, ó, na minha mão esquerda, e outro ponto da bateria no polo negativo da bateria. Então tá dando zerado lá. Então, ou seja, o que significa? Se desse aí algum número, pode ser conexão que tá meio solta, partes de oxidação nos terminais, falta de aperto em algum terminal, tanto de positivo quanto do aterramento negativo. Então esses foram os testes realizados. E antes de eu colocar
o regulador de tensão original, ele dava 0,20 aqui. Ele dava 0,020. Quando eu coloquei o regulador original já zerou. Só que 0,20 ainda é pouco. Mas nada que uma peça original que faz toda a diferença. O outro era paralelo e estava dando acima, com o carro ligado, acima de 14,5. Chegou a 55, 58, então até que tá, o legal é abaixo de 14,5. Então era provavelmente o início de um problema no regulador de tensão. Os diodos estavam tudo ok. E esse mesmo procedimento é com o carro ligado. É que aqui a capa tá dificultando. Mas tanto com o carro desligado quanto ligado. E o teste de fogo é o carro ligado, porque aí que você vai ver se como é que tá a carga, a diferença. Mas é esse mesmo procedimento, com o carro desligado e fazer a mesma coisa com o carro ligado. Às vezes não tá carregando, mas é só fazer esse procedimento que já, se tiver perda nos negativos e positivos, você vai achar mais fácil. Só ir isolando, né? Revendo os pontos que tem que apertar.